seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou psicóloga, especialista em transtornos alimentares e me chamo Tereza Miller. No vídeo de hoje, caso você esteja assistindo no YouTube ou escutando no Spotify, a gente vai falar sobre o transtorno alimentar com maior taxa de mortalidade, que é a anorexia nervosa. A anorexia nervosa acomete principalmente indivíduos do gênero feminino e geralmente começa a se manifestar ali no final da infância, início da adolescência. Como a gente vive numa sociedade com muita pressão estética, em que principalmente as meninas são estimuladas a fazerem muitas dietas da moda, jejuns, restrições alimentares para ficarem, entre aspas, mais bonitas, mais magras, muitas pessoas, infelizmente, acabam desenvolvendo esse transtorno. É claro que nem toda pessoa que faz uma dieta restritiva vai desenvolver anorexia nervosa, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse transtorno. Como todo transtorno alimentar, existem inúmeros fatores que podem influenciar para a instalação e manutenção do quadro. Mas, para se caracterizar como um quadro de anorexia nervosa, o indivíduo precisa ter uma recusa alimentar significativa, ter uma grande perda de peso. No geral, para nós diagnosticarmos como um quadro de anorexia nervosa típica, o IMC deve ser abaixo de 17,5. Então, é um peso realmente baixo para o indivíduo de acordo com a fase do desenvolvimento dele. Então, a pessoa que ela começa a restringir a alimentação e começa a ter muita satisfação ali na perda de peso, ela pode começar a pensar que as refeições ou os alimentos são como se fossem inimigos, como se fosse algo que vai afastá-la daquele peso ideal. É comum que os indivíduos com anorexia comecem a pensar demasiadamente nos alimentos e nas refeições. Então é comum atender pacientes que falam que pensam em comida o tempo todo, mas na hora da refeição é o momento de maior sofrimento, porque é como se a cada refeição aquele indivíduo tivesse um pouco mais longe daquele objetivo que é o corpo excessivamente magro. A pessoa que começa a desenvolver esse transtorno, no geral, ela não se sente adequada dentro da própria pele. Então é comum que a pessoa se sinta inadequada, sinta que o corpo dela não está dentro do padrão, ou que as amigas têm corpos muito mais bonitos, ou que elas veem na internet que as pessoas têm corpos mais esbeltos, mais adequados e ela não. E aí ela começa a problematizar o corpo que tem. É comum que essas pacientes passem muitas horas olhando para o próprio corpo, que comecem a olhar cada detalhe do corpo e encontrar defeito, seja no braço, seja na barriga. É como se a visão de si fosse fragmentada. E é comum também que essas pacientes se vejam muito maiores do que elas realmente são. Então, quando a gente fala de anorexia nervosa, a gente não está falando de uma magreza de uma forma concreta, que a pessoa vai chegar em tal peso e aí ela vai se sentir satisfeita. Não, porque é uma necessidade de se satisfazer mais com a maior perda de peso possível. Só que isso não tem limite. Não tem um momento que a pessoa vai falar, não, agora eu vou voltar a comer normalmente porque eu já cheguei nesse corpo. Porque a insatisfação corporal, ela tá dentro, não tem necessariamente a ver com o formato desse corpo, com o peso corporal, é algo interno. Então é comum que as pessoas comecem a perder peso e comecem a se sentir cada vez maiores, cada vez mais pesadas. E aí você pode estar se perguntando, mas como que isso é possível? A pessoa tá ali desnutrida e ela tá se sentindo maior do que antes do transtorno se desenvolver? Sim, porque, inclusive, o nosso cérebro, ele precisa de gordura, ele precisa de alimentos para ele também funcionar de uma maneira saudável. E na anorexia,
isso é retirado, né? Então a pessoa ela acaba tendo maior fadiga, ela acaba ficando mais cansada, ela pode se sentir muito exausta, e isso também pode fazer com que ela se sinta maior. Inclusive, para as nossas funções cognitivas funcionarem adequadamente, nós precisamos de comida. E se essa comida é retirada, claramente o cérebro ele não vai funcionar da forma que deveria. E isso pode aumentar a probabilidade de uma depressão, de sentimentos de profunda tristeza, de profunda inadequação. Então, à medida que a pessoa emagrece, parece um paradoxo, pior ela vai se sentindo dentro desse transtorno e mais ela quer emagrecer. E é comum também que essa pessoa, dentro disso, ela se veja cada vez maior. Então, a distorção de imagem ela é muito presente. E, como eu disse, o transtorno alimentar com maior índice de mortalidade é a anorexia nervosa. Inclusive, entre todos os transtornos psiquiátricos, a anorexia nervosa é a mais perigosa, porque o índice de mortalidade é muito grande. Dentro do processo de psicoterapia, nós precisamos desenvolver com esse indivíduo uma autopercepção maior, para que a pessoa consiga se ver para além desse corpo. O que mais ela tem nessa vida além desse corpo magro que ela tanto deseja? Então, é preciso explorar outras esferas para além dessa relação com a comida e com o corpo, mas claro que a gente vai precisar aprofundar nessa relação com a comida e com o corpo, até para que ela consiga flexibilizar para ingerir mais alimentos e se perceber com toda a potencialidade que tem o seu corpo. Mas, para além disso, a gente precisa aprofundar que outros elementos existem na vida dela e que ela pode aprofundar na relação dela com ela mesma, entendendo que existe muito mais além de magreza e baixa ingesta calórica. Mas para isso acontecer, isso envolve tempo. E dependendo do estado de desnutrição que a pessoa chega, nós precisaremos passar por uma internação, né? A psicóloga, o psiquiatra vai precisar encaminhar esse indivíduo para uma internação, para que o peso se estabilize, para que ela consiga sobreviver, para então a gente aprofundar nas questões psicológicas. O tratamento precisa ser multidisciplinar, então nós precisamos de uma equipe especializada em transtornos alimentares para poder manejar o caso de uma forma adequada. Porque vamos pensar, né? A pessoa que está passando por um processo de anorexia nervosa, ela já tem muita satisfação em restringir a alimentação, em sentir que está perdendo peso. Então, se ela vai ser acompanhada por uma profissional que estimula a perda de peso, isso pode ser extremamente perigoso para o quadro do transtorno e, inclusive, para a possibilidade de sobrevivência dessa pessoa. Então, nós precisamos de uma nutricionista que entenda o comportamento alimentar, que entenda que se ela passar uma dieta restritiva para uma pessoa que já está tendo um transtorno alimentar, isso pode ser muito prejudicial. E na psicoterapia nós também precisamos de uma psicóloga que compreenda as nuances desse quadro, porque é um transtorno, os transtornos alimentares são muito complexos e o tratamento generalista não dá conta da complexidade desses casos. A anorexia nervosa, ela é também complexa porque é um transtorno que, diferentemente, por exemplo, da compulsão alimentar, da bulimia nervosa, que aquele indivíduo ele quer melhorar, ele quer parar de ter episódios compulsivos, ele quer ter uma relação melhor com a comida, no geral, as pessoas com anorexia sentem que a melhora de peso é sinônimo de engordar. Então, muitas evitam falar sobre as questões com a alimentação e com o corpo, porque elas podem começar a enxergar o profissional da saúde como o agente que vai fazê-la engordar. Claro que não é necessariamente isso, mas também há um peso adequado para a fase do desenvolvimento
vai ser importante para a estabilização do quadro. Então é um trabalho muito sensível em que nós precisaremos entender a dor daquela paciente, daquele paciente com anorexia e dentro do processo dele conseguir ajudá-lo a enxergar que a comida não é inimiga, que a magreza extrema não é sinônimo de perfeição, que existem outras formas de ter satisfação para além da perda de peso, e isso envolve paciência no processo também, porque não é possível transformar a relação disfuncional de um indivíduo com uma alimentação em uma sessão, né? Não adianta só falar para a paciente que ela precisa comer para sobreviver e para melhorar, porque isso não vai funcionar. Ela precisa entender isso emocionalmente, ela precisa compreender que a psicóloga, a nutricionista, o médico estão junto com ela, que o nosso objetivo não é fazê-la ser infeliz, se sentir inadequada, muito pelo contrário, mas isso vai passar por uma relação mais saudável com a alimentação. Então, isso exige bastante cuidado e cautela da equipe multidisciplinar também. O transtorno da anorexia nervosa, como eu estava falando, que tem essa complexidade do indivíduo enxergar a possibilidade de melhora como fosse engordar, a gente fala que é um transtorno egocintônico, ou seja, é um sintoma que está em sintonia com o ego. Então não é ego distônico, que é um sintoma que não está em sintonia do ego, por exemplo, a compulsão alimentar. O indivíduo com compulsão alimentar, ele vai buscar tratamento para não ter mais episódios compulsivos, porque aquilo não está em sintonia com a psique, com a consciência dele, não está alinhado. Já a anorexia nervosa, no geral, está, porque a pessoa se sente no poder, emagrecendo, ela sente que ela tem controle sobre essas necessidades básicas, ela começa a pensar que as pessoas que comem porque estão com vontade, porque estão com desejo, são menos disciplinadas, são menos consistentes, são menos fortes, são mais frágeis. Então, tudo isso envolve a complexidade desse transtorno. E dentro disso, é comum que a paciente, o paciente de anorexia nervosa, se distancie das relações, se distancie do contato com outras pessoas, se distancie no trabalho, que evite fazer refeições em conjunto, até para que as pessoas não vejam a quantidade de comida que ela coloca no próprio prato. É comum também que a pessoa comece a usar roupas muito largas, justamente porque ela se sente inadequada, ela se sente grande. Então é comum nós vermos indivíduos com anorexia com moletons muito largos, mesmo em calor, com calças muito largas, porque ela não se sente bem no próprio corpo. E ela tem essa sensação de que perdendo peso ela vai se sentir melhor, mas não é o que a gente vê na prática, como eu falei, né? Quanto maior a perda de peso, no geral, os pacientes com anorexia nervosa se sentem mais inadequados ainda. Existe uma busca quase como se fosse uma purificação de corpo nesse transtorno. É quase como se a comida começasse a ser vista como um veneno, como algo sujo, como se esse processo digestivo fosse sujo, como se não fosse algo natural. Então é quase como a magreza fosse uma purificação. Inclusive tem o relato da Santa Catarina de Siena, que é considerada santa anoréxica, que na época ela era colocada como muito disciplinada, porque ela recusava comida, ela recusava esses prazeres mundanos, mas hoje a gente já reconhece que o histórico da Catarina de Siena é o histórico de uma mulher com anorexia nervosa, em que ela começa a colocar essa purificação, essa magreza como foco de vida, e inclusive o seu falecimento foi devido à desnutrição, ao seríssimo quadro de desnutrição que ela chegou. Então as calorias dos alimentos começam a ser colocados como inimigos, como não naturais, e é muito curioso que
a maior parte dos pacientes que eu já acompanhei de anorexia nervosa, eles buscam a cozinha, eles buscam cozinhar e eles buscam fazer grandes refeições, grandes pratos, né? Não refeições para eles terem, mas grandes pratos para servirem outras pessoas. E muitas dessas vezes que essas pessoas com anorexia servem às outras pessoas, elas gostam inclusive de ver essa pessoa comendo, porque aí ela sente que ela é forte e a pessoa que está comendo é fraca. Mas não deixa de ser uma forma, claro que disfuncional, dela buscar esse contato com a comida. Então não é que a pessoa fuja da comida, ela foge da comida no sentido dela ingerir essa comida, mas ela pensa muito em comida, ela inclusive olha receitas, ela busca ver outras pessoas tendo refeições, tendo prazer com a comida, porque é como se isso fosse dando mais força para ela não comer. Então realmente é um quadro grave, é um transtorno grave, que exige muito cuidado e uma equipe capacitada para o tratamento. E dentro da anorexia nervosa, nós temos 3 subtipos, né? A anorexia restritiva, que é em que o indivíduo tem uma baixa ingesta calórica, ele restringe muito, ele tem essa distorção de imagem, ele tem muito medo de engordar e não tem episódios de exagero alimentar, ele restringe. Já a anorexia purgativa, a pessoa também tem esse baixo peso, ela também tem uma distorção de imagem, ela também tem medo de engordar, mas ao contrário da restritiva, ela acaba tendo episódios, às vezes, de exagero alimentar, às vezes de compulsão alimentar e busca compensar de alguma maneira, como no quadro da bulimia nervosa. A diferença aqui vai ser o IMC, pode ser que seja muito parecido o que a paciente de bulimia nervosa está apresentando como sintoma, daquilo que a paciente de anorexia nervosa está apresentando como sintoma, mas o que vai mudar aqui é o IMC. Por isso que, inclusive, para o diagnóstico nós precisamos ter muito cuidado, porque pode, inclusive, ser um outro quadro, que é o da anorexia nervosa atípica, em que é visto a maior parte dos critérios do DSM-5 dentro do quadro daquela paciente, mas que ainda não preenche todos os critérios. Por exemplo, uma pessoa que está numa grande perda de peso, mas ainda não chegou no IMC considerado de uma anorexia nervosa atípica. Ela vai ser enquadrada, vai ser encaixada ali na anorexia nervosa atípica. Mas claro que a gente não vai começar só o tratamento quando ela chegar naquele IMC considerado da anorexia nervosa típica. Por isso que precisa ter muito cuidado para fazer o diagnóstico, inclusive porque isso vai influenciar em como vai ser o manejo da psicóloga, do nutricionista, do médico naquele caso. É claro que tem especificidades da bulimia nervosa para anorexia nervosa do tipo purgativa ou atípica, mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas o que eu quis dizer aqui é que pode sim ter semelhanças e o profissional precisa de um cuidado a mais para dar esse diagnóstico. E para finalizar, né, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Eu quero saber o que você achou, se fez sentido para você e aproveita também para me seguir nas redes sociais @psi.tereza. Até a próxima!